Mas esse não é o conceito comum de liberdade. Eu também entendi a liberdade de forma que vou fazer o que eu quero do jeito que eu quero. Hoje eu consigo entender a liberdade como cumprir com as minhas obrigações com responsabilidade, porque aí eu vou me sentir livre, realmente. Ok. Porque do contrário, a gente acaba ficando preso às coisas que a gente acha que a gente quer ou necessita, ou precisa, que na realidade são as nossas prisões. Ok. É porque parece estranho esse conceito de liberdade, né? O nosso conceito de liberdade normalmente é, eu faço o que eu quero. Mas que liberdade é essa que tem limite? Tem limite, porque eu não sou livre para fazer o que eu quero, entrar em todas as circunstâncias. Faz isso. Olha, nesse livro que eu estou lendo, eu acho que dá para encaixar. Tem aquele momento que Jesus fala que só será salvo quem comer sua carne e o seu sangue. Aí naquele momento, muitos vão embora, porque eram palavras duras. Então isso é a liberdade, é a condição, Deus nos mostra uma possibilidade, mas nos deixa livre para aderir ou não, para decidir o que você quer fazer ou não. Isso é feliz. Ok. Só que aí tem um problema, porque às vezes eu digo assim, por exemplo, um exemplo horrível, né? Mas o suicida, ele fala, eu quero me matar. E aí você fala, nossa, então você é livre, você faz o que você quer. O Einstein é livre para fazer isso. Ele é livre para decidir se ele tira ou não a vida dele. Aí depois ele vai ter que arcar com as responsabilidades perante o Criador. Ok. Interessante. A gente pode definir de algumas maneiras diferentes a liberdade, mas o essencial sim, a liberdade tem a ver com o conhecer e com o querer. Na medida em que eu conheço mais perfeitamente, eu sou capaz de escolher, de querer mais perfeitamente. Muitas vezes, quando a gente fala, eu quero, na verdade não é um querer são. Eu sinto. Muitas vezes tem isso, né? O eu quero quer dizer eu sinto. E a gente confunde. Na semana retrasada, a gente falava do amor. E aí falava, eu sinto, eu amo. São duas coisas diferentes. Aqui é a mesma coisa. O amor, ele tem como condição a liberdade. Mas a liberdade, ela tem a ver com essa minha capacidade, essa minha possibilidade de optar pelo bem. Quando eu não tenho a possibilidade de optar pelo bem, eu não sou livre. Quando eu sou, de alguma maneira, constrangido, obrigado a optar pelo mal, por mais que eu ache que eu queira, é porque eu vejo no mal um bem. Eu sempre vou optar pelo bem. Eu sempre vou querer o bem. E a pessoa pode optar, de repente, não sei, pela droga, pela bebida, porque ela percebe um bem aqui. Mas veja a distorção. Ela não é capaz de conhecer de uma maneira clara, sã, para dizer, esse não é um bem. O bem é, eu opto por ele. Então a liberdade exige esse conhecer de uma maneira perfeita, clara, sã, de acordo com a realidade, para que então no meu querer ele seja também uma busca do verdadeiro bem e não um bem de conveniência, né? E não um bem ao qual eu sou obrigado, não um bem resignado de alguma maneira, não. Escolho o melhor, elejo o melhor, uma condição minha como ser humano, como criatura, como ser limitado, esse meu aperfeiçoar-me, eu preciso aperfeiçoar-me, parte do meu caminho. Eu nasço sem nada, eu não tenho nada quando eu venho a esse mundo, nem virtudes, nada. Eu venho como, a gente fala, como uma tabula rasa, desculpa, eu fiz filosofia em espanhol, de repente em português não entra, mas enfim, não tem nada, esse quadro vazio,
E aí você vai construindo. Tem uma série de coisas, série de elementos, mas muito elementares, né? Muito essenciais, básicos. E daí, em cima daí você vai construindo. Você vai aperfeiçoando. E o ideal de perfeição é alto. Quanto mais me aproximar dele, mais experimento essa plenitude. E experimento essa realização pessoal, essa felicidade do qual meu coração tem sede. Eu falava isso na última vez também. Então, nesse ambiente de liberdade se desenvolve, acontece, então, esse amor. Está falando todo o tempo de ordenar para o amor. E aí eu posso, então, buscar essa perfeição nesse amor. Agora a gente vai falar de uma maneira especial sobre o amor. A gente fala sobre tolerância, caridade e misericórdia. E é interessante porque quando a gente fala do amor, por um lado, o amor é um ato da vontade. Espero não complicar muito com isso. Vocês podem parar e explicar de outra maneira, tá? Fique à vontade. O amor, ele é um ato da vontade. Eu amo algo porque entendo que esse algo, ele me aperfeiçoa. O bem para mim, ele provoca em mim uma perfeição. Eu me torno melhor. E olha só que interessante a relação que isso tem com a liberdade, porque eu vejo um bem e digo, que legal, isso vai ser bom para mim. E eu diabético como chocolate, porque parece bem para mim. E o que acontece? Não faz bem para mim. Então, em lugar de me oferecer uma maior perfeição, isso me degrada, ou isso tira algo de mim. Isso é uma distorção na maneira de compreender. E, por outro lado, quando existe um conhecimento pleno, um amor reto, isso me leva a aperfeiçoar. Mas, ao mesmo lado, por um lado, tem esse elemento do amor, do tomar para mim, para me fazer mais perfeito. Mas, por outro, é parte do amor, porque é parte da minha condição como ser humano, esse ser racional que percebe um bem maior, um bem superior do que em algum objeto. E eu digo, eu que a gente falava das necessidades, né? Voltando lá. Eu vejo aquele objeto e digo, isso é um bem para mim. E se eu pego para mim isso me enriquece. Isso me aperfeiçoa. Mas quando eu pego esse bem e na minha liberdade eu ofereço, por exemplo, esse bem a outro e renuncio a esse bem, eu encontro um bem maior ainda do que aquele que eu obteria diretamente, tomando para mim, tomando posse do objeto, do bem em si. Ok? Simples, né? Tudo bem. Eu não vou pedir que vocês expliquem isso. Mas dá para entender. Mais ou menos. Tá. Então, enfim. Você olha para esse telefone aqui. Seria partilhar. Por exemplo, claro. Não sei. Pega a cadeira. Essa cadeira ela é necessária para mim. Eu preciso descansar. Mas eu vejo a senhora idosa aí e eu digo, não, a senhora sente, por favor. Né? E você fala, puxa, eu estava tão cansado, mas tão melhor porque oferecer a cadeira? É isso. Exatamente. Então, é importante entender isso quando a gente agora vai começar a falar do amor, ordenar para o amor, e é um amor de entrega, um amor de misericórdia, um amor de tolerância, de caridade, porque esses conceitos todos estão inseridos aqui. E é difícil você ir adiante agora sem entender isso. Por isso, enfim, é uma parte muito teórica, mas agora quando a gente fala do amor, a gente vai começar a aplicar isso. Tá? Tem alguns tipos de amor. Bom, estou falando hoje dos capítulos 4 ao 10 do livro. Tá? Então, essa é a referência, se vocês quiserem. Eu vou realmente... Tem 2, 3 momentos que eu vou comentar textos do livro, se vocês quiserem acompanhar, mas agora eu vou seguindo uma estrutura minha aqui, tá? Então, vamos lá. Tem alguns tipos diferentes de amor, seguindo essa terminologia ou esses conceitos que eu acabei de comentar. Tem um amor que ele é egoísta. Na verdade, a gente fala amor, mas ele é o contrário do amor. Isso está no início do capítulo 4. E a causa desse amor sou eu. É o meu bem, mas o meu bem de uma maneira egoísta.
eu ignoro, eu desprezo, eu menosprezo o bem do outro para buscar só o bem para mim mesmo. Egoísta. A gente falou outra vez, né? Do egocêntrico, do egoísta que tem o mundo, né, os seus valores, tudo girando em torno de si. Não foi isso? Acho que sim. Né? Então, a gente pode falar aqui de um amor egoísta, mas tendo em conta que, na verdade, é um contrassenso. Né? Ou é amor, ou é egoísmo. Digamos que o amor egoísta é um amor desordenado. Ele não é um amor que me leve à perfeição. Ele é um amor que me aprisiona, que me condiciona, que me determina, né? Que cria limites, mais limites do que eu já tinha. E, por outro lado, existe um tipo de amor, que é o amor mesmo, que é o amor altruísta, por causa do outro. Então, o ponto de referência já não é o meu bem-estar, não é a minha comodidade e nem a minha necessidade. O ponto de referência é o outro. Quando eu tenho que fazer algo, quando eu tenho que possuir algo, quando eu tenho que dizer algo, o outro eu tenho em conta. E é interessante ver como na nossa humanidade a gente tem tanta necessidade dessa relação com o outro. O ser humano, ele é um ser sociável. Ele não vive sozinho. As experiências que foram feitas ao longo da história de um viver sozinho são catastróficas, são coisas terríveis. O ser humano, ele não tem em si todas as perfeições. Digamos que toda a perfeição, de uma maneira, está na humanidade inteira. E eu preciso desse encontro, dessa relação com outros, que vão me trazendo, me oferecendo bens que me aperfeiçoam também. E isso se dá, de alguma maneira, numa troca amorosa, uma partilha, em que eu dou algo de mim e tomo algo do outro. Não porque eu tome, mas porque o outro me oferece isso nessa relação. Tá? É o que acontece no casamento, é o que acontece numa relação entre amigos, é o que acontece até numa relação de uma atividade filantrópica, ou uma obra de caridade, em que você diz, nossa, eu tenho tanto para dar no meu tempo, das minhas posses, então eu vou a esse asilo e passo esse dia com esses velhinhos, dando de mim, e você fala, nossa, mas eu recebi tão mais do que eu dei. Interessante como funciona isso do amor, né? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu me esvazio, mais eu me preencho. Né? Essa é a dinâmica do amor. E tem um terceiro tipo de amor. Eu vou usar um conceito um pouco diferente desse que está no livro, mas sem contradizer, espero, né? Que é o amor caridade, o amor enquanto virtude teologal. Um amor que na nossa alma é estimulado, inspirado por Deus, que é o próprio amor de Deus na nossa alma, que nos conduz a atuar segundo Deus, ao modo divino, né? Como que se Deus se apropriasse de alguma das minhas faculdades, de algum dos meus atos, e Ele se colocasse ali para oferecer esse bem do qual o outro precisa e do qual eu preciso. Esse meu gesto de doação, de entrega pelo outro. A gente chama caridade virtude teologal, porque ela é infundida diretamente por Deus na alma. Quando que a gente recebe a virtude da caridade? Em que momento? Batismo. Então, quando nós somos batizados, Deus infunde na nossa alma a fé, a esperança e a caridade. Tá? Uma pessoa que não foi batizada tem a caridade com virtude teologal? Não. A gente pode falar de outro tipo de caridade. A gente pode falar de um amor humano. Mas a caridade divina, com a presença de Deus na alma e amando através desse coração, dessa alma, não. É diferente. Enfim, depois são conceitos teológicos, se tiverem dúvidas, a gente pode falar depois, que não entra tanto. Isso realmente é uma coisa muito difícil de compreender. Então, o ordenar para o amor as nossas fraquezas, limites e necessidades é o segredo da nossa vitória. Aqui dá para entender isso, né? Quando eu entendo essa necessidade de perfeição, mais do que a minha necessidade básica, do que o meu limite e a minha fraqueza,
aí eu encontro essa perfeição. Nesse meu doar-me. O amor, ele não soluciona a minha fraqueza. Ele não soluciona a minha carência. Ele não soluciona a minha necessidade. Não porque eu vejo que o outro tem necessidade e eu deixo de ter. Eu posso, voluntariamente, pegar esse meu prato de comida e dar para o outro. Mas se eu não tiver nenhum outro prato de comida, eu vou morrer de fome. E aí você fala, puxa, mas aí é demais. Bom, eu diria que o amor nunca é demais. Mas é necessário também. Né? Tem uma prudência humana, é claro, tem que ser colocada, mas existe também um heroísmo no amor. Porque uma mãe seria capaz de fazer isso com o seu filho. Eu seria capaz de fazer isso, né? Em potência, né? Eu tenho a capacidade de fazer isso por outro. Eu posso fazer. Normalmente eu não faço. Normalmente talvez eu não queira fazer. Até porque eu não faço isso em muitas outras coisas. Então, se tratando da minha própria vida, talvez eu não seja capaz de fazer também. Se coisas tão pequenas eu não faço. O exercício do amor, ele começa por coisas pequenas. Até que um dia eu possa dar tudo. Nós estudamos, né, na história da igreja, muitas vezes, a vida dos mártires. De fato, agora, nós presenciamos a história de muitos mártires. Não sei se vocês viram esse mês, né? Por exemplo, esse primeiro jornalista americano que foi morto umas 3, 4 semanas atrás, decapitado, né, pelos islâmicos, e um homem, né, católico de oração, né, usava o terço dominical e tal. Né, e você fala, nossa, esse homem, de alguma maneira, ele sabia o risco que estava correndo aí, entrega a sua vida. Então, o amor, ele não soluciona a fraqueza, a necessidade e o limite. Isso não é para desanimar ninguém. Não é você vai dizer, caramba, eu queria resolver isso. Nossa, minha vida é tão complicada com isso. Eu achei que você ia vir aqui. Não, gente, olha, não queria enganar ninguém. Não queria que ficassem desiludidas. O amor, ele não resolve isso. O que ele faz é ordenar a vida e dar sentido a tudo isso. Quando a gente falava das limitações, era mais fácil entender como que eu podia, de repente, fazer uso ou tolerar, ou aceitar as minhas limitações e amar com elas. Mas tem certas limitações que são difíceis de você entender, de você aceitar, de você perdoar que você tem essas limitações, porque você pode atribuir a outro essa limitação, essa carência, a falta desse elemento. E você fala, puxa, se eu tivesse isso, né, seria tudo tão mais fácil. A minha vida não ia ter mais sentido. Eu não ia ser mais feliz. Eu não ia fazer as coisas com mais perfeição. Eu não ia poder até corresponder de uma maneira mais perfeita ao plano de Deus. A resposta é não. Não ia. Não ia. Não ia. É claro que não. Porque o que dá sentido a tudo isso, a resposta para essa correspondência, o elemento essencial para que essa perfeição, essa felicidade aconteçam, é na verdade o amor. E não o que eu não tenho e que não preciso. Eu não preciso de uma perfeição humana para entrar no céu. Eu preciso de uma correspondência no amor. Aqui, de repente, um exercício que é interessante e é muito próprio da dinâmica do amor, não porque é exercício, mas porque é realização, porque dá sentido à nossa vida. Comparando aqui o egoísmo com o amor. Eu acho que faz outra vez, né? Da maneira como o nosso coração ele gira e só isso não, e ele sempre gira e não, né? Então o nosso coração é como um motor que gira todo o tempo, ele nunca para de girar, e ou ele gera afeto ou ele procura afeto, ou ele gera amor ou ele procura amor. O movimento para fora é o movimento do amor, o movimento para dentro é o do egoísmo. Eu não tenho como parar o coração. Ou no momento ele gira para um lado ou gira para o outro. Sempre, absolutamente sempre. Um dia que ele parar é porque ele morreu. E esse movimento para fora, que parece que me tira de mim, e que dá de mim, e que
que é como um esvaziar-se, porque eu estou pegando no melhor que eu tenho, do meu tempo, dos meus esforços, da minha atenção, do meu carinho, do meu afeto, e estou dando isso, e depois que eu tirei tudo, eu olho para mim e eu estou mais cheio do que quando eu comecei. O carinho dos outros, o carinho dos outros, a atenção, que gostem de mim, os elogios, e quando eu olho para mim, diz, não tem nada aqui. Mas eu passei o dia todo procurando e não tem nada. Exato. Essa é a dinâmica do amor. E é assim que funciona. Deus colocou isso em nós. Ele mesmo é assim. Só que o coração de Deus é perfeito, ele nunca gira para dentro. Vejam como Deus, que é uno, é trino. Ele todo o tempo, né? O Pai que se dá pelo Filho e pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo que se dá pelo Pai e pelo Filho. Assim por diante. Assim é o coração de Deus. E vejam como isso se manifesta de uma maneira tão significativa na família. Uma família, ela tende a serem 3 e 4 e mais. É uma tendência, você vê como biologicamente é assim. Mas é porque isso é parte da nossa essência. Dessa necessidade de amar, de sair, de entregar-se, de partilhar. E no outro eu encontro essa minha perfeição. Dando-me pelo outro. E aqui tem umas consequências, efeitos desse amor, dessa entrega, que são, né, aqui no livro fala de correntes. Correntes que são próprias do amor, que são próprias do dinamismo do amor. Então fala, né, por exemplo, acolho meus limites, acolho os limites dos outros. Eu acolho as minhas necessidades, acolho as dos outros, acolho as minhas fraquezas, acolho as dos outros. E acolher tudo isso abre o coração, sensibiliza para socorrer os outros nas suas necessidades, para unir o nosso coração ao coração do Senhor. Nos leva a um crescimento na própria vida, na virtude, leva à superação de limites, leva à superação das fraquezas, leva à experiência do amor misericordioso de Deus e da descoberta da sua verdade. De novo aqui, amor e conhecimento, o bem e a verdade. Quando eu busco tudo isso de uma maneira egoísta, achando que trazendo para mim eu posso me encher, não acontece nada. Eu fico pior do que eu estava antes. Mas na minha doação, na minha entrega, na busca no outro, aí aquilo que era fraqueza em mim se torna força. Interessante, né? Não que eu deixe de ter fraqueza, mas eu passo a ter a força. Não é contraditório. Só parece. Ok? A fraqueza vai permanecer lá. Mas a força toma conta da minha ação. É um pouco paulino isso. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Tá? Então, o amor leva à superação. E aí no livro parece interessante, né? São 3 pontos. Diz assim: a criatividade leva a superar limites. A graça leva a superar fraquezas. A renúncia amorosa leva a superar as necessidades. Na página 223 do livro, tem uma lista de frutos da caridade. É uma reflexão, na verdade, sobre o hino à caridade de São Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. E aí vocês vão vendo como acontece, através da caridade, essa superação das próprias fraquezas, limites e necessidades. Eu não vou ler agora, vou ir adiante. Mas é interessante, é bonito, né, e ajuda a entender. Aqui, inclusive, para o programa de vida de vocês, tem algumas chaves para entender a dinâmica desse amor na prática. Como aplicar isso? Como viver essa caridade? Nenhum dos meios é fácil, todos são emocionantes. Então, depois, quando vocês estiverem na oração, é interessante ver. É próprio do amor a exigência. Então,
se Deus realmente exige de vocês um ponto que custa, é porque Ele ama. Nos próximos capítulos, eu fiz uma introdução agora só sobre o capítulo 4, nos próximos capítulos tem algo de muito interessante, porque embora sejam praticamente só questionários que ajudam numa reflexão sobre a própria vida, de uma maneira breve, a autora apresenta Jesus Cristo como modelo. No programa de vida, isso não só é muito útil, isso é essencial. Olhar para Jesus Cristo como um modelo de vida, de virtude que eu quero alcançar. Em primeiro lugar, esse modelo, antes do meu querer assemelhar-me a esse Cristo, Cristo que se apresenta. É Ele que vem ao meu encontro, que me chama a atenção, que me mostra uma faceta do coração dele e me fala, olha, de você eu quero isso. É isso aqui. É esse tipo de amor. É o amor nessa circunstância. É a superação no amor dessa fraqueza, dessa limitação. E é isso que eu quero de você. Porque no programa de vida tem muitos aspectos práticos de como você se supera num determinado campo, como você se reconcilia com o seu passado, com esse aspecto do seu passado. Ótimo, tudo isso é muito importante. Mas vejam que é um movimento da sua alma em relação ao seu passado na busca de uma perfeição. Quando Jesus Cristo passa a ser meu ideal e Ele vem a mim para me conduzir a esse ideal, aqui entra o outro lado, que também é essencial. Ele se coloca ao meu lado e me conduz nessa caminhada. Me atrai para o modelo, me mostra quem Ele é, como Ele é e o que Ele quer de mim, e me ajuda a chegar a isso. Então, tem um aspecto mais superficial no nosso trabalho, ou mais externo, tem um aspecto mais interno, mais profundo, tem a minha parte, mas uma parte muito importante é a parte de Deus. Eu tenho que deixar que Ele assuma o seu papel nesse meu trabalho de superação, de reconciliação. Okay? E a oração, aqui um aspecto da... Não sei se no livro aparece isso em algum lugar, né? Mas aqui a gente pode falar da oração como um encontro com esse Senhor, com esse Jesus Cristo que se me apresenta como meu ideal. E aqui, de repente, até é interessante olhar para ele, tendo em conta aqueles elementos que são para mim o ideal que eu tenho que alcançar, mas olhando para Jesus Cristo como o objeto mais perfeito e mais elevado do meu amor. Aquele que dá totalmente sentido à minha vida. A oração, o diálogo com o Senhor, o encontro com o Senhor, ele tem que ser um encontro com uma pessoa, que é Jesus Cristo. É uma pessoa viva. E a minha oração tem que ser esse conhecer, esse descobrir. Aqui nesse trabalho do Fio de Ouro, a gente dedica muito tempo a olhar para si. E é um passo importante, esse descobrir-se, esse conhecer-se. Mas a única E aí você encontra o ponto de partida. Ótimo, esse ponto de partida é necessário para que você depois possa daí crescer. Mas sem olhar para o ideal, sem olhar para o seu objetivo, como você cria a tensão entre o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada? Cristo é que pode dar sentido a essa caminhada e é o que faz fascinante o ponto de chegada. É maravilhoso porque o ponto de chegada é Ele. E a oração é o lugar de descobrir esse ponto de chegada. De descobrir esse ponto de referência, essa minha meta, esse meu projeto, essa minha perfeição. Então a oração, ela deve ser conhecer o coração de Cristo. Descobrir como Ele ama. Descobrir como Ele me ama. Com essa misericórdia, com esse carinho de Jesus Cristo.
Aqui, né, nos capítulos 5, 6, 7, 8, ela vai falando, vai citando passagens e colocando características da vida de Cristo. E aí você vê um Cristo que é humano, um Cristo que nasce numa família, um Cristo que cura, um Cristo que ensina, um Cristo que partilha da sua vida com os discípulos, um Cristo humano, mas humano por minha causa, porque Cristo é Deus. Ele é humano por minha causa, para que eu possa tocá-lo, para que através da sua humanidade eu possa tocar a sua divindade, que é onde eu tenho que chegar, através dessa humanidade, da minha humanidade, da dele. Então, de repente, eu contemplar na oração essas passagens que ela vai colocando aqui, né? A última é esse encontro com Pedro, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, ajuda a conhecer esse ideal. E quanto mais concreto, quanto mais sensível, quanto mais a imaginação funcionar aí, melhor. Né? De repente, numa oração, em lugar de falar com o Senhor, e você está contemplando, não sei, essa passagem, né, do encontro com Pedro, tu sabes que eu te amo, as palavras são muito bonitas, mas e são necessárias, importantes, porque é uma mensagem para nós, mas talvez olhar nos olhos de Cristo e ver a expressão com que Ele olha para mim, esse carinho, o tom de voz, a maneira que Ele me fala, de repente a maneira como Ele toca no meu ombro e fala assim, vamos caminhar, vamos aqui, vamos lá, eu vou te mostrar e conhecer esse Cristo, saber quem é Ele e como acontece esse amor dele por mim. Isso é importante nesses capítulos, né? E ajudam a criar essa atenção pelo ponto de chegada, pelo nosso ideal. No capítulo 5 são colocadas as condições nas quais nosso Senhor nasce, a necessidade que Ele tem como ser humano, como criança, de proteção e de subsistência, necessidades humanas, e a gente traz para a nossa vida. Então, uma reflexão de como isso aconteceu na nossa vida, se nós tivemos toda a proteção, toda a subsistência, todos os elementos para a nossa subsistência que nós precisávamos, como isso aconteceu, em que condições de amor isso aconteceu. Essa é a primeira reflexão. Tem um questionário que ajuda nessa reflexão. Em seguida, se fala da saúde do corpo, da saúde da alma, das doenças psicossomáticas, da saúde social, que todos os elementos são importantes para a nossa perfeição, para a nossa integridade, para a realização da nossa vida. Então, aqui analisar, ver um pouquinho o que faltou de saúde para mim, que elementos não me ajudam, o que me leva a ficar doente, ou anímica, ou física, ou psíquica, ou fisiologicamente, o que quer que seja. Tendo em conta que a maior limitação, a maior doença, é na verdade a falta de amor. A minha maior doença é o meu pecado, é o meu egoísmo. E isso ajuda na hora de contemplar uma fraqueza, de contemplar uma doença. E talvez até olhar de novo para nosso Senhor, nesse momento em que eles, os discípulos, estão passando pelo cego. E os discípulos dizem, Senhor, mas ele nasceu cego. Por que ele nasceu cego? E a reflexão espontânea deles é quem pecou? Porque se nasceu cego é castigo. Quem pecou? Ele ou os pais? Você fala, eles não podem ter sido, porque se nasceu cego, o que queria fazer antes disso para nascer cego? Então foram os pais. E nós Senhor fala, não, mas nem ele nem os pais dele. Essa doença acontece para que através dela se manifeste a glória de Deus. Assim é a nossa vida. Essa doença é para que se manifeste a glória de Deus. Não importa quem tem a culpa. Em seguida, tem essa experiência social de Nosso Senhor nas bodas de Caná. Aí a gente pode analisar elementos menos essenciais, mas muito importantes também. O lazer, a cultura. E através dessas necessidades menos básicas, eu diria, aprender também a ver essa sã satisfação que a gente pode encontrar nas e através das criaturas que Deus nos oferece. Normalmente, nós tendemos a exasperar, né, a exagerar o uso dessas criaturas e por isso o pecado. Mas o uso são do que é belo, do
que é prazeroso, isso nos ajuda a uma perfeição, a levar a uma perfeição. O descanso, a descontração são necessários. Muitas vezes, a gente acaba vendo isso numa confissão, numa direção espiritual, que a doença da pessoa, claro, sempre é espiritual, a gente sempre tem uma dificuldade, uma fraqueza, o egoísmo sempre está presente. Você fala assim, olha, a coisa vai ficar muito mais fácil para você se você dormir 8 horas em lugar de 4. E ninguém aguenta. Claro que é complicado. Então descanse. Né? A sua penitência é descansar bem de noite. Porque não dá assim. O seu corpo tem limites. E ele precisa realmente do necessário, e a descontração e o descanso são necessários para que esse corpo possa desenvolver ao máximo. E assim a mente também. O Oswaldo Montenegro tem uma música que ele fala, né? Ele fala assim, dançar a noite inteira não significa de manhã dar bobeira, se alienar ou esquecer. É a busca do supremo equilíbrio, o processo inteligente, sua mente orientar, sem perceber, através do descanso. Né? É isso. Né? Um dia sair para dançar, um dia sair para um restaurante, um dia sair passear no parque. É bom, faz bem e é necessário. É necessário. E depois, fala da experiência do amor dos discípulos de Nosso Senhor. 2 elementos importantes, a participação e a criatividade. Participação e criatividade são 2 notas distintivas do amor. Onde tem amor, tem participação e tem criatividade. O amor cria. O amor, ele engenha. Ele olha que o outro precisa de algo. Ele fala qual é o melhor algo que eu posso oferecer para suprir o vazio desse outro. O que eu faço? Não é que uma mãe faz? Né? Ela passa na frente da loja, na vitrine e fala, qual é o mais bonito para o meu filho? O quarto dele. O que vai ser o melhor? Meu filho, esse seu quarto tem que estar organizado. Bonito, limpo. Porque é o melhor. E assim a criatividade ela está presente no amor. Quando não tem criatividade, me pergunto, né? Onde será que está o amor? E ao mesmo tempo, a participação. O participar do outro, o permitir que o outro participe de si. O amor, ele sempre é participado e participa. As 2 coisas. É parte dessa dinâmica do amor. E isso, é claro, só pode acontecer na liberdade. A gente falava lá antes da liberdade. O amor acontece na liberdade. E a gente falava da liberdade como capacidade de optar pelo bem, buscar o bem. Muitas vezes, enfim, é só um parênteses, né? Mas às vezes a gente sofre com o problema do mal. A gente sofre porque um outro tem uma culpa de algo que eu sofri. E eu me pergunto, mas por quê? Que esse outro teve a liberdade para fazer algo para mim, que agora na minha vida eu sofro as consequências disso e padeço por isso, isso me corrói por dentro, e foi aquele outro. Gente, mas o problema está em você ou está no outro? Porque o outro fez aquilo 10 anos atrás e ele foi embora. Você. Então essa carência, esse buraco, ele pode permanecer aí e conviver com o amor. Quando eu ordeno para o amor. Quando eu me torno livre. E correspondo e vivo o amor. Essa primeira experiência negativa daquele que me fez mal, ele explica também o amor. Porque se eu tirasse dele essa permissão para fazer o mal, eu também tiraria a permissão para que ele amasse. E eu mesma não teria a capacidade para fazer esse amor. É louco, né? É difícil às vezes aceitar. Mas olha como Deus faz as coisas. Porque Ele que fez tudo isso só ama. E faz tudo por amor. Se nós orientássemos a nossa vida segundo aquele que nos criou e que deu a vida por nós. E esse é o modelo. No entanto, buscando-se a si mesmo com vistas à autorrealização, estaria de todo equivocado. É a oposição que existe entre o amor egoísta e o amor altruísta.
Depois, tem uma reflexão, um texto muito interessante na página seguinte, de um croissant, sei lá como é que fala, onde que ele era. E se vocês quiserem ler depois, ajuda muito. E aqui, nesses textos, estão na verdade, concentrados, sintetizadas essas ideias essenciais sobre a relação que tem esse amor de si, o amor do outro, e a participação, a necessidade que eu tenho de participar do amor de alguém para que eu mesmo seja capaz de dar a participar do meu amor. O Papa Bento XVI também tem uma reflexão muito interessante sobre isso. Por outro lado, o homem também não pode viver exclusivamente do amor oblativo, descendente. Não pode limitar-se sempre a dar, deve também receber. Quem quer dar amor, deve ele mesmo recebê-lo em dom. Certamente o homem pode, como diz Nosso Senhor, tornar-se uma fonte de onde correm rios de água viva, mas para se tornar semelhante fonte, deve ele mesmo beber incessantemente da fonte primeira e originária, que é Jesus Cristo, de cujo coração traspassado brota o amor de Deus. Então, aqui entra também o tema da carência afetiva. Por mais que eu não tenha recebido um amor humano, e todo o amor humano é imperfeito, todo o amor humano tem lacunas, tem falhas, o amor de Deus, ele é sempre perfeito. Ele é sempre um modelo e é sempre a origem também perfeita, plena, de todo o amor. É aí que eu posso encontrar o princípio, a motivação, o início, o modelo, a meta do que tem que ser o meu amor. Eu não posso exigir de ninguém um amor perfeito, mas eu devo exigir de mim o amor mais perfeito. Isso aqui pode dar sentido realmente. O outro está muito além das nossas possibilidades. A falta de amor, a falta de afeto na infância, na adolescência, gera em nós essas dificuldades. É difícil a relação humana por causa dessas carências. A gente sofre muitas vezes no confronto com os defeitos dos outros, com as fraquezas dos outros. Muitas vezes essa carência produz medo, insegurança, fragilidade. Mas se eu já tenho a fragilidade, se isso já é parte de mim, então essa fragilidade é minha limitação, eu posso superá-la com o amor. Eu vou ter essa fragilidade de alguma maneira aí, mas o amor, por outro lado, é o que faz com que a minha vida aconteça e não a fragilidade que permanece dentro de mim. De novo, lá no início, é ter da vida nas minhas mãos e tocá-la, realizando esse projeto de Deus. Primeiro momento, conhecer, depois amar. Aceitar. Conhecer, aceitar. Aí, nisso, vem o amor e tendo ciência, tendo tocado esse amor, aí eu não sentiria falta de outros amores. Então, assim, Deus, Cristo, preenche o meu coração. Então, aí isso vai ficar sedimentado, seria a proposta, para daí eu não buscar um amor só. E quando não for amada, tenho a ciência que também Deus me ama. Exato. E isso não é para fazer uma terapia. Não é um consolo, não é uma maneira de se resignar. É a verdade. É o que nós somos. É como Deus nos fez. Exato. E aí enfrentaram tudo. Sim. Muitas vezes aparece aqui no livro o exemplo de Santa Teresinha, de um modelo de certeza de fracasso. Porque tinha todas as carências possíveis e imagináveis. E foi uma santa. A limitação sempre existiu, claro. Mas vejam que a compreensão disso depende do entender a meta. O ideal. Senão, como eu chego lá? Porque essa força não está em mim. E aí o amor de caridade.